A imagem é chocante. Jesus Cristo foi crucificado por lutar pelos seus ideais. Aqui nessa figura você vê uma imagem, digamos assim, um pouco mais bonita, mas nessa outra figura você consegue imaginar melhor o que de fato aconteceu. Claro que isso aqui é uma encenação, algum ator que está fazendo, mas na prática, Jesus Cristo foi torturado durante um caminho, levou chibatadas, furaram ele, então ele realmente com uma coroa de espinho na cabeça devia estar lavado de sangue. Foi muito brutal o assassinato de Jesus Cristo. Agora, por que mataram Jesus Cristo? Pelos seus ideais, por lutar pelo que ele lutava. E nesse vídeo nós vamos refletir um pouco sobre isso, e a minha pergunta é a seguinte: Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo que hoje é o símbolo dos cristãos em todo o mundo, justamente pelas suas causas, as causas que ele lutava, Jesus Cristo sobreviveria no Brasil? Quando a gente fala em lutar por causas, fatalmente estamos falando aqui de ideologias, por que não filosofias? Jesus Cristo era um filósofo, ele tinha filosofia própria, ele tinha ideologia própria. Era alguém com um senso crítico apurado. O senso crítico dele, na época, batia de frente com quase tudo que ele via. Todas as regras da sociedade, muita coisa ele achava que estava errado. E ele, com a sua filosofia, com a sua ideologia, lutava contra esse sistema. Como ele desenvolveu a filosofia é algo que os cristãos chamam como sagrado, mas era uma ideologia, era uma filosofia. E aqui começa o primeiro confronto com o Brasil de hoje, de 2016. É bom ter filosofia, é bom ter senso crítico, é bom lutar pelo que você acredita? Antes de tudo, a gente entra aqui numa discussão que ela é política. A gente fala de filosofia, mas ela no final das contas é política. Então existe a pergunta que é a seguinte: Jesus Cristo era de esquerda, era de direita? Qual era o posicionamento político do Brasil? Do Brasil não, de Jesus Cristo. Aqui nesse vídeo, feito aqui pelo pastor Augustus Nicodemos Lopes, que fala muito bem, inclusive defende muito bem, ele tem uma pergunta aqui que é feita a ele no canal Perguntar Não Ofende, e ele explica que Jesus Cristo não era socialista porque naquele tempo nem sequer havia socialismo, existiam outros sistemas e Jesus Cristo não era socialismo. Bom, eu acho que é uma coisa muito imediatista, porque você julgar o que é ser socialista, ou o que é ser capitalista, ou sei lá, qualquer outra coisa, simplesmente porque na época não existia uma definição concreta sobre isso, é muito simplório. É preciso analisar não, por exemplo, como um partido político, não a sua sigla e o que está escrito lá no papel, mas como esse se comporta perante a sociedade. O comportamento é que define o que de fato você é, e não o que você fala ou a definição disso ou daquilo. E Jesus Cristo tinha uma ideologia, e essa ideologia era o comportamento dele, ele agia de acordo com a ideologia dele. E sim, nós podemos, mesmo com os conceitos atuais hoje de socialismo, de capitalismo e tudo mais, a gente pode dar uma posição, a gente pode falar alguma coisa e dizer se Jesus Cristo naquele tempo seria ou não socialista. Na opinião aqui do pastor, ele diz que não, que Jesus não era socialista. Mas vamos navegar aqui um pouco mais. Eu achei interessante esse blog cafécomsociologia.com, que ele tem uma descrição aqui resumida sobre o que é ser de esquerda e direita. Ele diz o seguinte: para compensar, bom, vamos começar. Cristão é um adjetivo dado àqueles que seguem as ideias de Cristo, Jesus Cristo, que foi crucificado. Em se tratando de direita e esquerda, não consigo compreender como alguém se diz ser cristão sem, contudo, compartilhar as ideias básicas de Cristo. Alguns dirão que não existe direita e esquerda, afirmativa que não se sustenta ao olharmos o plano de governo do PSDB e do PT, por exemplo. Mas isso é uma outra discussão. Para a compreensão inicial, e aqui se torna interessante, podemos classificar basicamente esquerda e direita da seguinte forma. A esquerda, basicamente, trata-se de uma posição ideológica que defende práticas voltadas a uma sociedade mais igualitária. Atenção, mais igualitária. Defende uma melhor redistribuição de renda e respeito às diferenças, e prega mudanças na realidade socioeconômica em prol da coletividade. Isso é ser de esquerda.
Muitas vezes, quando você defende essas causas no Brasil, você é taxado de comunista. Isso, esquerda, ser de esquerda não é necessariamente ser comunista. Todo comunista é de esquerda, mas nem todo ser humano, toda pessoa de esquerda é comunista. Existem diferentes posições de comunismo, da esquerda, no caso. Não de comunismo, da esquerda. Tem a centro-esquerda, a extrema-esquerda, um pouco mais para a esquerda, sei lá. De qualquer forma, a esquerda se preocupa com a coletividade e melhor distribuição de renda. Já a direita trata-se também de uma posição ideológica, conservadora e defensora hoje do neoliberalismo econômico. Neoliberalismo econômico é aquele que só se preocupa com capital. Não existe o valor social, existe o valor do capital. O valor do capital é o que define quais são os seres humanos melhores ou não. Defende a meritocracia, é justamente por mérito, quem chega na frente por seus próprios méritos, e a manutenção da realidade socioeconômica em prol da individualidade. Ora, se você defende meritocracia, é lógico que você defende a individualidade. Tipo, você tem que estar bem, o resto que se dane. Prioridade inicial é você. Isso é individualidade, isso é meritocracia. Agora, a meritocracia ela parte do princípio que todo mundo parte do mesmo ponto, né? E, bom, eu não vou ainda fazer análise nenhuma sobre o sistema. Neoliberalismo econômico, ele fala, como eu falei agora há pouco, da questão do valor, né? O liberalismo econômico, ele fala que o capital ele vai regulamentar toda a questão social. É uma coisa meio que baseada na própria natureza das coisas. Você vê no mundo animal, os mais fortes e os que melhor conseguem se adaptar, eles sobrevivem e se multiplicam. Então o liberalismo econômico é baseado nisso. Nesse caso aqui, nos animais é a força, né, e a questão da adaptação. E nos seres humanos é o capital. O capital é o símbolo de força entre os seres ali e, claro, também a capacidade de adaptação. Tá? Esse seria basicamente definido em esquerda e direita. Nesse artigo aqui, que eu aconselho que vocês leiam, o autor faz uma crítica interessante e ele termina o seu artigo dizendo o seguinte: por fim, termino dizendo que o conservadorismo da direita da época de Jesus o crucificou justamente por ter sido interpretado como sendo de esquerda. Essa é a conclusão que ele está. Agora, concorda ou não com isso? É melhor você ler primeiro o artigo, porque ele cita inclusive aqui algumas passagens da Bíblia, Mateus 19, 24 e assim por diante. Ele cita exemplos, é um bom artigo sobre isso. O que eu quero analisar agora é um pouco o comportamento de Jesus Cristo dentro da sociedade. Nós vimos aqui que Jesus Cristo, aliás, a esquerda prega o respeito às diferenças. Como Jesus Cristo se posicionava em relação às diferenças? No final do Evangelho, olha aqui, ó, nesse site, outubro de 2014 aqui. Eu não conheço, tá, pessoal? Estou pegando aqui sites, inclusive cristãos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Conferência Geral. E daí ele fala o seguinte: a mim não importa muito a igreja, eu não estou escolhendo a igreja, pode ser universal, pode ser qualquer coisa, mas contanto que me dê uma base para que eu mostre para vocês a interpretação do que está na Bíblia, especialmente feita por quem mais estuda isso, mais até do que eu. Por isso que eu vou ler isso aqui para vocês, porque eu não estudo tanto a Bíblia como esse pessoal aqui que é da própria igreja. Então, vamos respeitar o que eles falam. Ele fala aqui: nos últimos dias do seu ministério mortal, claro, se você é cristão, evangélico, católico, você pode concordar ou discordar, mas ele está citando aqui as fontes também. Jesus deu a seus discípulos o que chamou de um novo mandamento, em João 13 a 24. E esse mandamento, repetido 3 vezes, era simples, mas difícil. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 15, 12, eu não sei ler isso aqui muito bem não, tá, pessoal? Versículo 17. O ensinamento de amar uns aos outros foi um dos mais importantes ensinamentos do ministério do Salvador. O segundo grande mandamento foi: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 23 a 39. 22 a 39. Jesus ensinou também: amai a vossos inimigos. Mateus 5 a 4.
Mas o mandamento de amar ao próximo como ele amou o seu rebanho foi para os seus discípulos e é para nós um desafio ímpar. Na verdade, ensinou o presidente Thomas Nuzara, o amor é a própria essência do Evangelho. Jesus Cristo é nosso exemplo. Sua vida foi um legado de amor. Então, só lendo aqui esse parágrafo, a gente vai entender o seguinte: se Jesus Cristo pregou o amor, amar o próximo, e ele não definiu quem era o próximo, por exemplo, ame ao próximo como a ti mesmo, desde que o próximo seja parecido com você. Não existe esse tipo de frase. Amar o próximo só se o próximo respeitar as mesmas coisas que você também respeita. Só se o próximo for igualzinho a você. Não. Jesus Cristo ensinou a amar o próximo, mesmo que ele seja diferente de você. Mesmo que ele tenha outra crença, mesmo que ele seja de outra cor, mesmo que ele seja de outro país, de outra cidade. O amor é a base do Evangelho. O amor é a base do Evangelho. E o amor, ele aqui não está definido em nenhum lugar da Bíblia que o amor só deve ser direcionado a B, C ou D. Então, há uma coincidência aqui de amar o próximo com o que diz aqui nesse site. Olha, Jesus Cristo prega o respeito às diferenças. Ou seja, a coletividade. E isso bate de frente com isso aqui, ó, individualidade. Tá? Bate de frente com a individualidade. Por quê? Porque fala da coletividade, amai uns aos outros. A outra coisa, ele tinha compaixão deles, a atitude de Cristo para com os pobres. É o que do site Diálogo, deve ser adventista, que eu jogar pelo link. O ensino mais distinto do cristianismo é que Deus deixou uma esfera do divino e entrou completamente na experiência humana. Nesse processo, Jesus mostrou ao mundo que os seres humanos podem ser santos mediante compaixão prática em favor dos pobres. Em favor dos pobres, dos opressos, dos excluídos e dos estrangeiros. Então, o que está dizendo aqui, nesse site que também é cristão, é que Jesus se preocupava com os pobres, ou seja, de certa forma, o pobre é o quê? É aquele que não tem acesso à renda. Os opressos, dos excluídos, os excluídos, pensem na questão do amor ao próximo, na questão da coletividade dos estrangeiros, que mostra que Jesus não era preconceituoso. Tudo bem? Ricos e pobres nos Atos dos Apóstolos, vida pastoral. Esse aqui também é um site cristão. Tá? Pessoal, não escolhi os sites, eu só botei no Google aquilo lá que eu estava procurando, a relação de Jesus Cristo com os pobres, e é isso que está aparecendo aqui para mim. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, o anúncio de uma boa libertação dos pobres constitui o centro da mensagem de Jesus. Constitui o centro da mensagem de Jesus. Basta lembrar a solene introdução da vida pública de Jesus de Nazaré, por sinal desde Medellín, o texto bíblico mais citado na América Latina. O evangélico dirige-se aos pobres e Lucas respeitou essa orientação ao redigir o evangelho. Jesus veio para os pobres. Seu evangelho dirige-se aos pobres, sendo para eles a resposta da imensa inspiração à libertação. Vou voltar lá no conceito, tá? Diz o seguinte: redistribuição de renda. Isso se preocupa com o coletivo. Isso é contrário à ideia, por exemplo, do lucro, que o lucro é o lucro acima de tudo. E meritocracia. Meritocracia não existe quando um camarada nasce numa classe rica e outro nasce na classe pobre. O rico sempre vai ser melhor porque eles não partem do mesmo ponto. Então não existe isso na prática, meritocracia. Isso é um pouco de ilusão. E aí tem um outro site aqui, eu vou deixar todos os links para vocês analisarem. Repito, principalmente aos cristãos. O que a gente está fazendo aqui é um exercício do senso crítico, um exercício de lógica. E ao concluir aqui, eu vou mostrar o comportamento da bancada evangélica e eu vou repetir a pergunta: Jesus Cristo sobreviveria no Brasil? Eu quero saber a sua opinião, do jeito que a gente está. Será que tem alguma coisa errada com o sistema? Aqui nesse site, jw.org, Biblioteca Online da Torre de Vigia, não conheço, não sei do que se trata. Mas ele diz aqui: imite a Jesus e preocupe-se com os pobres. A pobreza e a opressão são quase tão antigas quanto a humanidade. Embora a lei de Deus a Israel visasse proteger os pobres e aliviar seu sofrimento, muitas vezes era desconsiderada. Aqui em Amós 2,6,
o profeta Ezequiel condenou a maneira com que os pobres eram tratados. Os do próprio povo da terra executaram um plano de defraudação e maltrataram ao atribulado e ao pobre. Enfim, eles condenam o maltrato aos pobres. O que eles pregam aqui, de fato, é a tal da distribuição de renda. Melhor distribuição de renda. Na direita existe a concentração de renda. Na esquerda existe a melhor distribuição de renda. Bom, chegando a essa parte, chegando a essa conclusão, claro, do início do vídeo até aqui, você pode concordar, discordar, pode fazer seu comentário se realmente Jesus se preocupava com o pobre ou não, se realmente Jesus respeitava as diferenças e se realmente Jesus pregava uma mudança na realidade socioeconômica em prol da coletividade ou em prol da individualidade. O que você acha em relação a isso? Agora, vamos saber como a bancada evangélica, ou seja, os representantes dos cristãos na política brasileira, ou seja, as pessoas que os cristãos escolheram para representá-los no cenário político, haja vista que os políticos não vêm de outro planeta, eles estavam ali no meio do povo e foram eleitos pelo povo para representá-los. Se houve manipulação midiática ou não, então a gente tem que pensar depois, né? Só que isso foi escolhido, essas pessoas foram escolhidas pelo povo da igreja. Os cristãos elegeram essas pessoas, como elegeram agora o prefeito do Rio de Janeiro, um ex-bispo da Igreja Universal. Isso foi uma escolha. Então, vamos ver agora o comportamento da bancada, ou seja, dos representantes dos cristãos na política brasileira. Lembrando aqui, cristãos, seguidores de Cristo, e Cristo pregava o amor aos pobres, ele pregava, não tinha problema nenhum com o estrangeiro, e coincide muito com esse conceito aqui da esquerda. Vamos ver agora, né, você deveria pensar assim, bom, pela teoria, então, pelo que foi mostrado no vídeo, os líderes religiosos brasileiros deveriam, não só brasileiros, como de todo mundo, deveriam se preocupar com a coletividade nas suas pregações políticas. E deveriam, teoricamente, ser um pouco de esquerda, como mostra aqui também esse site aqui, né? Mas como é que eles agem de fato? Olha, Silas Malafaia tripudia, essa aqui é uma notícia do HuffPost Brasil, diz o seguinte: Silas Malafaia tripudia eleitores de Marcelo Freixo, chupa capeta. Bom, chupa capeta, Silas Malafaia, é um pouco estranho já, pela própria palavra chupa. Chupa talvez seja uma coisa meio pejorativa que tem no Brasil, que talvez signifique chupar algum órgão sexual, alguma coisa assim. E aí um pastor de igreja falando chupa capeta, tipo, o capeta vai fazer um boquete em alguém, será que é isso mesmo que eu entendi? Ou a palavra chupa aqui seria chupar um pirulito, chupar... O que é para chupar, afinal de contas? Será que é responsável um pastor? Não, ele não sabia que chupar significa fazer boquete. Então, assim, será que ele não sabia? Ele não tem a responsabilidade de escolher as palavras? Aí ele completa aqui dizendo: cambada de esquerdopatas se ferraram. Então ele é nitidamente contra a esquerda, total, não só comunista. Ele taxa também de comunista todos os esquerdas, uma coisa que também é errado, né? Mas ele, cambada de esquerdopatas, ele trata-se de maneira muito feroz, sempre se manifestou contra o pessoal de esquerda. E aí é um pouco estranho, porque Jesus Cristo, pelo seu comportamento, repito, naquele tempo não tinha partido comunista, não tinha nada disso. O Marx nasceu muito depois de Jesus Cristo. Mas o comportamento de Jesus Cristo nos leva a crer que ele tinha, sim, tendências para a esquerda. Talvez ele fosse um social-democrata hoje, alguma coisa assim. Vamos continuar, vamos ver outros. Aqui, por exemplo, o Magno Malta. O Magno Malta, ele fala aqui nesse vídeo, é bom que ele mesmo está falando, você pode ver. Ele é um dos líderes religiosos aí. E ele diz com muito orgulho que ele não é comunista. Ele está se referindo aqui à questão da esquerda. Ele não é comunista. E ele explica que isso com muito orgulho. Um pouco contraditório, porque como sendo um líder de cristão, ele deveria pregar, quem sabe, essa coisa de coletividade. Mas não é o que acontece.
E eles são muito ferozes nisso, né? A luta contra o comunismo de Marco Feliciano, aqui ele está pregando uma luta contra o comunismo, e a gente vê também que outro líder, grande líder religioso, lutando contra, né, o que ele chama de comunismo, entenda, é o que ele está se referindo à esquerda. E o que é a esquerda? Vou voltar aqui, ó. A esquerda defende melhor redistribuição de renda. É contra isso que o Feliciano luta. O Feliciano e o Magno Malta e o Malafaia lutam contra o respeito às diferenças. Esse pessoal tem muito problema com quem é diferente deles. Inclusive, é deles a lei que fala sobre o que é família. Eles que querem definir o que é família. Jesus Cristo respeitava as diferenças, como eu mostrei para vocês anteriormente. Mas a bancada evangélica do Brasil não respeita. E temos um outro símbolo aqui também da bancada evangélica, que é justamente o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele foi preso justamente por uma coisa que está nesse conceito. Olha, ele foi preso porque ele não respeitou a questão da melhor distribuição de renda, e sim ele acreditou na individualidade. Então todo o dinheiro que ele via na frente dele, ele queria só para ele. E se envolveu em vários processos de corrupção, justamente estimulando essa coisa de centralização do capital. Para não dizer assim mais claramente, roubou, né? É uma maneira mais, digamos assim, mais interessante de falar que ele roubou. Então toda a renda que ele via, e ele é também um dos representantes cristãos no Brasil, né? Pertence à igreja, inclusive o Malafaia, eu só via abraçado com ele nos cultos, era meu amiguinho para cá, meu amiguinho para lá, meu malvado favorito para cá, meu malvado favorito para lá, participava dos cultos, enfim. Era um cara bacana, defendido por toda a bancada evangélica, até porque ele também é evangélico. Acredito que existe agora um cordão de oração aí desses líderes religiosos para tentar livrar o Eduardo Cunha, uma oração que não é, digamos assim, não tem sua base somente na fé, né? Tem também alguns movimentos políticos por trás disso que tentam livrar o Eduardo Cunha de lá. Mas o Eduardo Cunha, representante dos cristãos, que foi eleito pelos cristãos. Quando eu digo aqui representante dos cristãos, eu estou tentando, não é distribuir culpa não, tá, pessoal? É ligar um pouco o senso crítico. Ainda vai ter mais eleições aí, né? O futuro está cheio de eleição pela frente, então é preciso ativar o senso crítico. O Eduardo Cunha foi eleito basicamente pelos cristãos. Há de se entender isso. E então, aí eu repito a pergunta aqui, que é tema do vídeo. Jesus Cristo sobreviveria no Brasil? Se você analisar a morte de Jesus Cristo, como ele foi castigado, chicoteado, furado, xingado, xingamento, é justamente o que a base cristã aí, evangélica, que ela faz o tempo todo, chama de esquerdopata, de não sei o que, esses xingamentos, Jesus Cristo também recebeu todos eles. Todo tipo de xingamento. Por lutar a favor dos pobres, entre outras coisas. Distribuição de renda. E daí, Jesus Cristo vem à Terra de novo e de repente nasce no Brasil. Será que ele conseguiria chegar aos 33 anos? Que foi a idade que ele morreu? Porque se a gente fizer uma analogia à situação, ao momento político em que Jesus Cristo morreu, era muito parecida com o momento do Brasil hoje. A direita, que tem o poder daquele tempo, que não existe também esse conceito de direita e esquerda, basicamente ela foi a responsável pela morte de Jesus Cristo. E ela pregava a mesma coisa que a direita hoje prega. Jesus Cristo como um líder, digamos aqui, de centro-esquerda, ele não teria talvez muita chance também no Brasil, que é um país cristão. Qual a sua opinião? Jesus Cristo sobreviveria no Brasil de hoje? Grande abraço e até o próximo vídeo.